Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber o Dr. Antônio Campelo, que tem notório conhecimento jurídico, principalmente na área criminal, e que vai trazer um tema que é extremamente intrigante e que, para quem atua na área do direito penal e processo penal, é fundamental. A gente vai tratar hoje de cadeia de custódia. Gostaria desde já de agradecer por estar disponibilizando seu tempo, seu notório conhecimento jurídico para engrandecer o podcast e levar informação de qualidade para todas as pessoas que seguem o nosso canal. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Eu que agradeço, né? E eu aqui venho falar sobre um tema novo e interessante, né? A questão de provas, né, ela permeia todo o direito penal. Né? Eu sempre digo, certo, que o direito penal, certo, é o direito dos fatos. Né? Ou seja, tem uma acusação, né? E aí a pessoa, né, vai apresentar provas, quer dizer, tem provas da acusação, né, e a defesa vai apresentar suas provas. E, né, pela chamada teoria da comunhão das provas, é o juiz que vai receber essas provas e, né, vai poder analisar. Valorá-las. De acordo com a força probatória, né? Antigamente tinha o livre convencimento do juízo, né? Hoje já não é bem assim, já mudou um pouco. Né? Hoje é o convencimento motivado, porque o juiz ele tem que motivar, né, a sua decisão ou a sua sentença. O que seria, primeiro, só para o pessoal já começar a entender, o que é uma cadeia de custódia? Bem, a cadeia de custódia, né, é uma série de procedimentos, né, que foram determinados certo, para que se assegure, né, que aquela prova é autêntica, né, que aquela prova não foi contaminada. Né? Então, a cadeia de custódia é isso. Certo? A cadeia de custódia, certo, ela foi introduzida, né, pela lei do pacote anticrime. Né? Então, a cadeia de custódia de prova, né, é uma série de procedimentos, né, que visam assegurar, né, a história cronológica de um vestígio coletado, desde o seu reconhecimento, né, até o seu descarte. Então, é uma série de etapas, certo, que a lei trouxe, né, para que aquela prova seja autêntica ao final do processo. Então, é uma série de procedimentos do ocorrido até a análise final, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Agora é o seguinte, você disse que ela veio através do pacote anticrime. Exato. Antes, como era? Né? Antes era uma coisa meio liberada, né? O artigo 6º, né, do Código de Processo Civil, né, já falava que o agente público, né, ele tinha que fazer o isolamento do local do crime, né? Mas não falava todas as etapas. Então a coisa ficava meio solta, né? E essa prova, geralmente, né, ela vinha para juízo já contaminada, já alterada quando ela chegava ao juízo, né? E, né, agora, né, a partir do artigo 168-A, teve uma série de procedimentos obrigatórios, né, para serem seguidos, né, sob pena, né, devia ser quebrada essa cadeia de custódia. E aí a prova havia uma prova contaminada para o juiz. Se tornava imprestável, né? Se tornava imprestável ou semi-imprestável, certo? Porque o juiz ele sempre pode valorar, né, essa prova, mesmo que haja uma quebra, né, da cadeia de custódia, certo? O juiz ele pode analisar o final, bem, certo? Eu vou analisar essa prova parcialmente ou com uma certa liberalidade, mas essa prova ela não vai servir, né, totalmente sozinha para se comprovar determinado fato, né? Essas provas que quebram a cadeia de custódia, quais são os entendimentos hoje do Superior Tribunal de Justiça? Pois é essa questão, a questão mais polêmica que está surgindo, né? Porque parece que tem vários entendimentos, tanto do Supremo quanto do Superior, né? Principalmente em relação à mídia digital. Certo? A mídia digital hoje, geralmente, né, as provas que foram coletadas em mídia digital antes da lei, né, antes da norma, hoje elas estão
né, estão sendo consideradas inválidas, certo? Pelo STJ e pelo STF, né? Certo? Por quê? Certo? Porque hoje, certo, o próprio STJ, né, tem um entendimento, né, que as mídias digitais coletadas têm que ter um código específico, né, que é o código hash, né? Esse hash código ou hash? não é escrito hash, eu tô perguntando porque eu vejo mas duas se pessoas pronuncia pronunciando da mesma hash, que é uma palavra inglesa, né? maneira. Mas pode falar hash, não tem problema nenhum, né? Então esse código é como se fosse uma Tipo o CPF dele ali, o é um identificador. perfil, certo? É um perfil de identificação, né? Então, quando vai lá para o Instituto Médico Legal, né, aquela prova digital, né, eles fazem a coleta, né, da prova digital, né, e colocam um código hash, ou, né, código hash. Esse código, ele é uma identificação daquela prova, né? Se houver alteração de um bit, de um ponto, né, ou né, de um sinal qualquer, né, naquela linha digital, aí tem uma alteração do código hash. E aí, simplesmente, aquela prova é considerada inválida, né? E hoje, tem chegado muitas mídias digitais como prova, né, lá no STJ, sem o código hash, porque o código hash é uma questão tecnológica recente, né? Então, se pegar uma prova, né, de Mas 10 que garante a anos integridade, atrás, né, da prova, né? como? Que garante a integridade da prova. Que garante a integridade e a autenticidade dessa Aí prova. tem que retroagir mesmo, porque senão aquela outra prova também, teoricamente, não teria validade. Pois é. Não teria como. Né, hoje o você STJ utilizar. ele tem anulado muitas e muitas provas, né, digitais, né, colhidas sem esse código hash. Né? E aí fica difícil para a acusação, mas facilita para a defesa. Né? É um meio para a defesa ser utilizado. Tá tendo muitas nulidades também pelos procedimentos de armazenamento, porque tem toda uma regra de armazenamento da prova digital também, né? De outras provas, de todos os tipos de provas na cadeia de custódia. Tem um procedimento muito fixo hoje na lei, né? Então, são 10 etapas a cadeia de custódia, né? Vai desde o reconhecimento, coleta, armazenamento, né? Transporte até. Então, qualquer alteração, né, dessas etapas, você pode ocasionar, né, a nulidade da prova. Então, para a defesa, isso é muito importante, né, porque a defesa ela tem que se ater a isso. Tá? Se houver, né, uma quebra, certo, que seja importante, por exemplo, no transporte, certa defesa ela pode conseguir anular essa prova. A gente observa muito em operações policiais, principalmente quando tem mandado, eles chegam, apreendem o celular e publicamente sabemos que eles pedem a senha para a pessoa que está sofrendo essa apreensão. E naquele momento eles já manuseiam, colhem algumas informações e fazem até mesmo outras diligências. Qual orientação que você daria para uma pessoa que passou por essa situação, está passando por essa situação? Qual seria o procedimento correto, o que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale, para dar uma clareada para todas as pessoas que estão nos ouvindo? Pois é, essa questão é muito importante, né? A questão da abordagem policial, né? A abordagem policial, muitas vezes, ela se faz de uma forma equivocada e totalmente ilegal, né? Então, muitas vezes, o policial, né, ele chega uma pessoa, pega o celular e aí ele já vasculha aquele celular, pede a senha, já vasculha o celular, depois ele entrega o celular na delegacia para que sirva como prova, né? O STJ, né, entende que essa atitude, né, de se colher dados é totalmente ilegal. Mesmo que haja autorização judicial, né, para se recolher o equipamento, certo? Muitas vezes se tem uma ordem de busca e apreensão, né, de equipamentos tecnológicos, né, como celulares, notebooks e tal, mas essa ordem é só de busca e apreensão, não é de perícia imediata. Tá? Então, certo, o que acontece? Tá? Certo? A polícia, né, tem que apreender esse celular, né, levar, né, para a autoridade policial, para uma delegacia, e após sim
é que vai ser realizada uma perícia pelos peritos oficiais, com todas as técnicas adequadas. O indivíduo passou por essa situação, onde a autoridade policial ali presente manuseou, buscou informações, ou até mesmo foi utilizando desse celular, colhendo informação em todo o trajeto. Sim. Como que você orientaria esse seu cliente para comprovar, para ter maneiras que corrobore que esse equipamento foi utilizado nesse percurso? Bem, Porque a gente vê várias pessoas utilizando várias estratégias para comprovar isso, né? Aí a situação é o seguinte, a situação, né, de preferência, é que ele tivesse uma testemunha in loco, né, que estivesse presenciando essa atitude dos policiais. Por quê? Porque os policiais ali, muitas vezes, eles estão somente com o preso ali, né, e eles fazem tudo à escondida. Agora, se tiver uma testemunha ali, né, mas se tiver uma perícia também no celular dele, certo? É possível saber, né, que alguém acessou a tal hora, a tal momento, né, aqueles dados. Né? Porque pode ter aquele lapso de tempo, né, que às vezes, num curto momento, ele utilizou, então fica difícil essa comprovação. Eu vi uma pessoa em um vídeo, eu não sei onde foi, achei interessante. Ele falou que quando a pessoa estiver passando por abordagem, comunique e pede alguém para enviar a mensagem. Porque Sim. O recebimento da mensagem vai dar aqueles 2 tracinhos azuis, se ele estiver abrindo e estiver mexendo. Sim. Aquilo ali seria uma comprovação que alguém estaria manuseando o celular do indivíduo, né? Ah, sim. Certo. Estratégia utilizada. É uma estratégia um pouco difícil, porque a abordagem policial, muitas vezes, né? Não vai dar tempo de fazer isso. É uma surpresa, né? Teve uma abordagem policial que teve uma operação, né, em Paraupebas, que eu determinei, né, a busca e apreensão de equipamentos. E era um hacker. E o hacker é muito esperto, né? Um hacker é capaz de um segundo, ele deletar tudo que tem no computador, né, e em seu celular. E a polícia chegou na casa desse hacker, que era bem jovem, cerca de uns 20 anos, e aí a polícia explodiu uma bomba na frente da casa dele, e ele se assustou, e ele não conseguiu deletar nada, porque ele não teve espaço nenhum para poder deletar. Mas ocorrem esses casos, né? Mas a pessoa tem que ter muito cuidado, certo, com seus dados. Certo? Muita gente coloca fotos íntimas, coloca algumas fotos assim, né? Vídeos, né? Vídeos e tudo, né? E quando a polícia chega, ela tem acesso a tudo, né? Caso e seja essa questão do acesso, qual o entendimento? Porque existe aquela questão da alegação do consentimento. Aí existe alguns entendimentos nas cortes superiores que o consentimento por si só não teria validade. Como não teria validade também naquelas questões de apreensão de droga, imóvel, que fala que o indivíduo levou até a casa, levou até onde estavam as drogas. Normalmente tem esse debate. Qual o entendimento sobre essa questão da aceitação? Você foi abordado, está com o celular em mãos, a autoridade policial pede a sua senha, você dá a senha para a autoridade policial averiguar algumas informações dentro do celular. Teria validade? Isso seria uma quebra de custódia? Não. Da cadeia de custódia? Desculpa. Não, isso esse procedimento o STJ ele não considera válido, né? Porque mesmo o consentimento ali é um consentimento sob pressão, né? A autoridade está ali pressionando a pessoa, né, a fornecer sua senha. Então, mesmo que ele forneça, mesmo que seja colhido, essas provas são consideradas totalmente inválidas pelo STJ, pelo STJ atualmente, né? Então, a não ser que haja uma autorização judicial, né, para se colher essa prova posteriormente. Mas seria através de perícia. Essa prova é válida através de perícia, mas não pelo fornecimento de uma senha e uma abordagem policial, né? A abordagem policial, ela tem que ser feita com muita cautela e com muito cuidado, né? Ele pode chegar numa situação de flagrante, ele pode prender a pessoa e pode apreender o celular dele, né? Aí se tem uma apreensão de um equipamento, mas só a apreensão do equipamento, não é do conteúdo do equipamento. Esse conteúdo ele só pode ser violado,
né, mediante uma autorização judicial, porque faz parte, né, da vida privada da pessoa, né? Então, somente uma autorização judicial é que pode ter acesso a esses dados. No caso da cadeia de custódia, de material espelhado, qual entendimento está tendo hoje as cortes? Porque existe aquela possibilidade de você espelhar o WhatsApp. Exatamente. E existe também a questão da conversa de WhatsApp, que é juntada em diversos processos. Qual a validade dessas conversas de WhatsApp sem a devida perícia? Bem, aí nós temos duas situações, né? A primeira situação é a questão do print, né? A pessoa printar, né, uma tela do celular e colocar como prova em um processo judicial. O STJ, né, já tem decidido em várias situações que o print de celular, né, por si só, não tem validade como prova. Não tem validade como prova. Agora, se for espelhamento, né, e se houver autorização judicial, né, para ter aquele acesso, né, o espelhamento via QR Code, né, o STJ né, ele tem decisões recentes, né, dizendo que é válido, sim, se tiver autorização judicial, para ter acesso ao conteúdo daquele celular. Agora, veja, certo? O espelhamento, né, ele só vai ter acesso, né, aquelas conversas que estão ali presentes. Certo? Porque tem duas situações. Tá? Tem as conversas, né, que estão presentes, né, ali no aplicativo de mensagens, mas tem aquelas que foram deletadas. Se a pessoa tiver backup, né, essas conversas deletadas, né, ali do visor, né, elas estão presentes no aparelho. Mas se a pessoa não tiver backup, essas conversas deletadas, elas desaparecem. Então, só estão presentes aquelas conversas, né, que estão ali no aparelho. Doutor, tem uma frase muito comum, principalmente entre as pessoas da carreira militar que trabalham no policiamento ostensivo, que com uma certa indignação diz: nós prendemos e eles soltam. Então, é desmotivador. Porém, a análise que temos aqui, até pelo que foi mencionado anteriormente, é que prendem, mas prendem atropelando o devido processo legal, não obedecendo a cadeia de custódia. Qual a sua percepção sobre esse cenário? Pois é, né, eu sempre tive um bom relacionamento, né, com a polícia, todas as polícias, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. E, inclusive, recentemente eu tenho sido convidado para dar algumas palestras, né, para a Polícia Militar. Com muito prazer, eu tenho ido e tudo, né? Sempre tive um bom relacionamento. E esse é um ditado popular porque as pessoas não entendem, né, na verdade, como a justiça funciona. Então, a polícia faz um trabalho brilhante, né? Faz um trabalho preventivo, um trabalho repressivo, né, que toda a sociedade agradece. Mas quando chega no judiciário, né, o juiz tem que analisar várias situações. Então, essas situações, né, que chegam, né, para o juiz, ele tem que ver os aspectos legais. O juiz ele tem que ver não a questão da pura repressão ao crime, mas ver, né, aquele comportamento policial, aquela abordagem policial, se seguiu todos os chamados ditames legais e os ditames constitucionais. Então, por exemplo, teve uma situação em que um tráfico de drogas e 4 pescadores estavam conduzindo essa droga. Então, aí todo mundo imagina, não, mas isso é tráfico de droga. Calma, isso é o chamado, um tráfico de drogas, mas que tem uma pena bem reduzida em relação ao crime de tráfico. É o chamado tráfico privilegiado. Então, aquela pessoa, por exemplo, veio uma senhora de Manaus com uns 60 anos trazendo 5 quilos de droga na mala, e ela foi apreendida no aeroporto. Então ela disse, olha, eu simplesmente recebi esse pacote em Manaus, me mandaram trazer para cá.
Então, né, ela não era traficante, ela não era participante de Organização de uma criminosa, organização associação. criminosa. Ela era o que se chama de mula, né? Mas é até interessante, como que se sabe de fato? Porque todas as pessoas que estão envolvidas com tráfico, quando é presa, a primeira coisa que ela fala, não sabia que estava carregando. Não, aí é uma situação seguinte, ela, por exemplo, né, ela foi a primeira vez, né, que foi pega, e né, não tem histórico nenhum anterior, era uma senhora aposentada, iam dar 5 mil reais para ela. Porque a narrativa é sempre igual, né? Sim, parece que a narrativa sempre se igual. repete pelas pessoas que estão de fato no tráfico privilegiado, quanto a pessoa que é quanto mais. Mas é porque, né, as grandes organizações criminosas, né, elas têm um modo, um chamado modus operandi. Né? Elas pegam pessoas acima de qualquer suspeita para transportar a droga. Né? Então, essa pessoa nunca se envolveu. Por exemplo, teve um caso, né, lá em Altamira, onde, né, vinha um índio com a sua esposa e com um filhinho com 10 quilos de drogas, lá da fronteira, lá com a Colômbia. E, na organização criminosa, contratou esse índio, né, para ele vir de barco e com um pacote de drogas, né, que ele não sabia o que era. Mas por quê? Porque era uma pessoa viajando com a família acima de qualquer suspeita. Né? Então, na verdade, isso é um modus operandi das grandes organizações criminosas, né, para fazer o tráfico de drogas. Então, é uma, digamos, alegação corrente, porque isso ocorre muito frequentes, né? Inclusive, algumas dessas são colocadas como boi de piranha, né? Eles jogam ela para ser apreendida enquanto passam outras pessoas. Exatamente. Aí, né, aí o juiz verifica essa situação, né, verifica que a pessoa é uma simples mula, né, praticou, né, um tráfico privilegiado, aí o juiz libera. Aí a população vai dizer, mas o juiz liberou porque ele quis. Não é assim. É porque a lei diz que é um tráfico privilegiado e que, né, que admite liberdade provisória. Então, aí o juiz pode liberar. Mas essa questão, na verdade, é um conceito que a população tem, né, em torno da atividade judiciária que é muito mal compreendida. Né? Na atividade judiciária, né, o juiz ali, ele tem um conhecimento específico das leis, né, assim como os advogados, né? E muitos advogados, né, eles atuam justamente nas brechas da lei. Né? Então, é um descumprimento, por exemplo, de uma cláusula constitucional, né, que não foi feito no momento da prisão. Então, por exemplo, né, a polícia prendeu e manteve, já aconteceu, a polícia prendeu, manteve a pessoa sem alimentação por 24 horas, por 48 horas, significando até uma tortura para aquele preso. E, às vezes, até tem tortura física também contra um preso. Então, aquela prisão ela é totalmente legal. E o juiz ele tem que relaxar de imediato no primeiro momento, que é a chamada audiência de custódia. Né? É engraçado chegar nesse tema da audiência de custódia. Ontem, salvo engano, me deparei com um vídeo não sei se é senador ou deputado, Cleitinho, até de Divinópolis, de Minas Gerais. Sim. E ele fala que tinha um projeto de lei para acabar com a audiência de custódia, que ele achava um absurdo. O que o doutor acha disso? Na verdade, né, a audiência de custódia, né, ela foi criada como se fosse uma garantia a mais para o cidadão. Porque antigamente tinha prisão em flagrante e os papéis vinham para o juiz e o juiz analisava se mantinha aquela prisão ou não. E aí é interessante dizer que não há lei criando audiência de custódia. Não há lei, não há normativo legal. Foi o CNJ, através de uma resolução, que recomendou que se faça audiência de custódia após uma prisão em flagrante. Então, só que isso... Mas parece que isso tem tratado internacional, né? Tem tratado, tem tratado internacional. Né? Não tem, eu acho que no Tratado de Costa Rica tem. Mas
Só que essa audiência de custódia, ela é realmente necessária. Eu entendo necessária, né, para se garantir um certo conhecimento para o juiz quem é aquele preso. E uma proteção também, quando não né, dos tinha, direitos fundamentais, né? certo? Quando não tinha audiência de custódia, teve uma operação contra madeireiros. E foram presos vários proprietários de indústrias madeireiras. E teve uma situação em que o delegado me ligou, disse: doutor, eu tenho uma situação aqui de um senhor humilde, ele está descalço, e ele consta aqui como proprietário de uma madeireira, mas ele estava trabalhando na madeireira, estava serrando madeira. E ele está todo sujo, está todo... E, né, ele é um laranja, mas ele não é uma laranja, ele é uma laranja podre mesmo. E, né, na época não tinha audiência de custódia. Aí o que foi que eu fiz? Então, é o seguinte, isso era de manhã, né? Eu falei, traga à tarde aqui que eu vou fazer uma audiência especial. Veja bem, eu fiz uma audiência de custódia antes de ser obrigado. E eu chamei o Ministério Público e o delegado trouxe a pessoa. E veio um senhor bem humilde e tudo, que estava preso por prisão preventiva, por constar como proprietário de uma empresa madeireira. E ele chegou, eu comecei a fazer perguntas para ele, disse que ele era trabalhador e que tinha pedido alguns documentos para ele assinar alguns documentos. E ele era serrador de madeira, ganhava o salário mínimo, mas constava nos papéis como proprietário de uma indústria madeireira. Eu só vim a saber disso porque o delegado se mostrou interessado no caso dele e me trouxe ele imediatamente à minha presença. Mas antigamente não era obrigado. Mas se não tivesse, né, audiência de custódia, ele ia ficar preso por muito tempo. Se esse delegado não tivesse tido essa sensibilidade, né? Exatamente. Ele poderia ficar, né, com os outros preso há muito tempo. A audiência de custódia, eu me perdendo aqui, a cadeia de custódia em crimes penais econômicos é muito comum ter nulidade devido aos fatores técnicos, né? Existem muitos fatores. O que você pode trazer de informação para as pessoas sobre a cadeia de custódia nos crimes penais econômicos e nos crimes ambientais? Crimes ambientais tem uma série de coisas que eu acho interessantíssimo, tanto na área minerária quanto na área ambiental mesmo, que é aquela cadeia de custódia biológica, de material químico. Sim. O que você pode corroborar com a gente? Você tem relação aos chamados crimes ambientais, né? É uma questão muito técnica, e que né, requer peritos específicos, peritos especiais. Teve uma situação em que foi uma coisa bem notória. Um certo empresário foi considerado como o maior desmatador da Amazônia. E depois foi provado que ele tinha uma pequena área em nome dele. Porque uma coisa é o seguinte, você ser acusado de uma coisa, outra coisa é ser provado, né? E foi provado que apenas uma área está em nome dele e que essa área, né, obedecia perfeitamente todas as normas ambientais. E ele foi absolvido. Então, né, essas áreas que exigem muita técnica, tem que se ter muito cuidado, né, em relação à acusação. Tem uma situação que não envolve questão ambiental, mas é uma questão muito técnica. Uma acusação de um estaleiro de Belém que estaria produzindo navios superfaturados com recursos do BNDES. Então, essa denúncia foi apresentada com mais de 2.000 páginas de anexo. Muitos projetos e tudo, mas precisava perícia. Eram 3 navios petroleiros e mais de 40 rebocadores. E precisava de perícia técnica para ver se eram subfaturados ou superfaturados. Um processo que demorou mais de 2 anos e o Ministério Público contratou uma perícia de uma agência certificadora internacional, caríssima perícia, o Ministério Público pagou,
E depois de 1 ano e meio de perícia nesses navios, a agência internacional informou que essas embarcações não tinham superfaturado, que elas estavam subfaturadas, que elas valiam bem mais do que o valor que eles tinham informado. E os donos do estaleiro foram considerados inocentes depois de quase 4 anos de processo, perícia caríssima por uma acusação que faltou embasamento no início do processo. Então, essas questões técnicas, elas pedem, né, uma acusação mais amparada, né, em critérios muito técnicos. Então, tanto na questão ambiental, como nessas questões de crimes econômicos, né, principalmente crimes econômicos, crimes de grande monta e tudo. Certas vezes a Polícia Federal, olha, né, informa no relatório, ele movimentou 100 milhões. Você vai ver essa movimentação de 100 milhões, metade é com empréstimos, metade é com investimentos na empresa, metade... Então, né, ela tem que ser bem corroborada. Teve uma situação interessante em que um senhor, né, foi denunciado pela movimentação de 5 milhões na conta dele, e ele não apresentava nenhuma informação de declaração de imposto de renda. Então, aparentemente, a pessoa não tinha renda e apresentou uma movimentação de 5 milhões. E ele chegou em juízo, ele disse, olha, é o seguinte, eu sou peixeiro do Ver o Peso, eu trabalho com peixe. E o peixe movimenta muito dinheiro, exige que eu tenha esse dinheiro em mãos. E é dinheiro quase que dinheiro vivo. Naquela época não tinha, sabe, faz muito tempo. Ele trabalhava na pedra do Ver o Peso. Então, quem conhece a pedra do Ver o Peso sabe que são barcos chegando com peixe e você compra o peixe dos barqueiros e vende para terceiro, para outros fornecedores. Então, ele ele movimentou em 4 anos, movimentou 5 milhões, mas ele só fazia repassar e o lucro dele era bem pequeno. E, claro, que foi absolvido ao final. Então, né, essas questões, né, a defesa tem que estar muito atenta para isso. Por quê? Porque muitas acusações, né, ela vem desprovido de provas suficientes, né? Então, tem que se ver quais provas da acusação merece de ter uma outra avaliação técnica, um outro parecer técnico, porque só uma prova às vezes não é suficiente, né? Às vezes na contraprova você, né, consegue até uma sentença de absolvição. Eu, na área de crime ambiental, pouco tempo atrás me deparei com uma situação interessante, que até o caso daquele Salles, né, aquele ex-ministro do meio ambiente. Sim. Ele, no caso dele, o material foi apreendido nos Estados Unidos, algumas madeiras, teoricamente tinha saído de uma área de manejo florestal, porém, de acordo com o que eu tenho de informações no processo, eu não tenho todas as informações, é que quando fizeram a análise do material biológico, eles retiraram o material biológico de lá e foram fazer uma análise com o material biológico da região que era, de fato, para ser explorado. Aí viu que a madeira não era daquela área. Então, achei muito interessante essa questão desse tipo de cadeia de custódia, apesar de que eles questionaram muito, porque a cadeia de custódia dos Estados Unidos é diferente daqui. Sim, sim. Então, o procedimento de retirar do material e encaminhar até a Justiça Brasileira, e não foi pelo órgão central, então pelo DRCI. Sim. Parece que eles fizeram uma colaboração direta e não pode, não é permitido. Aí tem todo um embasamento, toda uma confusão na cadeia de custódia ali, que eu acho interessante, mas o que me chamou muita atenção é a tecnologia, o uso da tecnologia como meio probatório. E como acontece nessa questão da área de madeira, na questão de madeira, acontece na área de mineração. Pessoas têm lavras de exploração, aí eles conseguem aquela lavra de exploração, às vezes até para pesquisa, para ver a viabilidade econômica do processo. Exato. Só que eles pegam essa lavra e retiram material, manganês, minério, de uma área que ninguém sabe de onde. Aí quando chega para fazer a análise biológica, química dela, vê que não é da região. Então, ou seja, é muito interessante. Qual a sua análise sobre esse sistema hoje tecnológico para aprovação, para a composição probatória e a cadeia de custódia desses materiais? Olha, você falou uma coisa interessante, né? É sobre as provas
né, colhidas nos Estados Unidos. Teve um processo interessante na área econômica, que foi a questão do chamado dólar cabo, né? Interessantíssimo isso, né? Caso Banestado, que eu atuei famoso pouco, esse caso. Isso, famoso. Isso. Foi, ele começou em Curitiba, né, pelo juiz Sérgio Moro, mas englobou todo o Brasil. E o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil e alguns daqui do Pará. E depois ele se julgou suspeito e mandou os processos para serem conduzidos em cada estado. E o que foi que aconteceu? Naquela situação, né, a prova que se tinha do dólar a cabo foi uma quebra de sigilo lá nos Estados Unidos, quebra de sigilo bancário. Mas lá nos Estados Unidos, a quebra de sigilo bancário é feito pelos procuradores. E os procuradores americanos, né, quebraram, né, sigilo bancário de vários brasileiros lá nos Estados Unidos, em várias contas correntes, e entregaram para os procuradores brasileiros lá, e os procuradores brasileiros trouxeram para o Brasil, né, e, mediante essas provas, eles pediram ao então juiz Sérgio Moro para decretar essa operação, e foi decretada a operação. Mas a validade dessas provas não tinha que ter vindo pelo DRCI? Foram todas anuladas, foi todo mundo absolvido. Foi todo mundo absolvido. A Operação Banestado foi um fiasco, quer dizer, um fiasco para a acusação, né? Mas sucesso para a defesa. Ficou aprendizado, teoricamente. Foi um sucesso para a defesa, todos foram absolvidos, porque as provas, né, lá de quebra de sigilo bancário não foram autorizadas pelo juiz, foram autorizadas por procuradores americanos, porque lá a legislação permite. Pode. Mas chegou até o STF, né, e o STF disse exatamente isso, foi o STF. Tem que ir para o órgão central primeiro para validar. Né, teria que ter pedido do juiz brasileiro. Tá. O pedido foi direto ainda. Foi direto. Tinha que ser só informação, não pode transcender. Só informação. Então, né, tinha que sair o pedido do juiz brasileiro, ir para o órgão central americano, ir lá, colher a prova e devolver para o juiz brasileiro, que aí que iria possibilitar uma acusação. Mas, a respeito dessa questão biológica, né, realmente é uma questão muito importante, né? Principalmente nessa questão, né, da cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia, hoje, né, ela tem etapas bem definidas. Então, depois do reconhecimento, né, tem a chamada, vem a preservação, né, do ambiente da prova, e vem a coleta. E essa coleta, ela tem que ser feita, né, por um perito oficial, onde ele faz a coleta e faz o armazenamento, e ele tem que colocar etiqueta, né, com o nome dele, a hora que foi feito, como foi feito, qual foi o procedimento, e, né, colocar o envelope lacrado, nem mandar para o que hoje se chama de central de custódia. Doutor, tem muitas pessoas que assistem o canal, eles não têm expertise na área de penal econômico, né? Sim. Explique para o pessoal o que é o dólar carbo. É muito interessante. Sim. Essa questão do dólar carbo, né, ele foi muito utilizado, né, nessa operação, que é o seguinte, né, quando a pessoa tem, né, um dinheiro no Brasil, né, e não é um dinheiro lícito, não é um dinheiro que pode aparecer, e ele quer transformar em dólar. Porque se a pessoa tem um dinheiro lícito, ele faz um depósito numa conta nos Estados Unidos, uma remessa, né, paga o imposto e tudo, fica registrado no Banco Central, toda uma operação legal. Mas o dólar cabo é uma operação ilegal. O que é que ele faz? Mas não existe a movimentação do dinheiro real, né? Isso que é interessante. Exatamente. O dinheiro... Essa entrada e saída não existe. Não. Isso que é o bacana. Né? Então, né, chega o cliente, né, com um doleiro no Brasil, né, e entrega, olha aqui, eu tenho 100 mil reais no Brasil. Então ele entrega para o doleiro. E o doleiro disse, o que é que você quer que eu faça? Eu disse, não, eu quero que você entregue esses 100 mil reais em dólar lá para um parente meu lá em Nova York. E aí o doleiro liga para um outro correspondente doleiro lá em Nova York e diz, olha, autorizo aí o pagamento em dólar equivalente a 100 mil reais, mas o dinheiro não Mas o interessante é isso, né? Porque não tem a movimentação envio de fato do dinheiro. Não tem. É interessante isso. E isso ainda ocorre muito.
Né? Ainda ocorre muito, né? Uma pessoa, por exemplo... sonegação fiscal, né? Certa questão é sonegação fiscal, mas é até a facilidade também. Por exemplo, isso ocorre com o pessoal que trabalha no exterior. O pessoal trabalha no Suriname, na Holanda e tal, e ele quer mandar dinheiro para o Brasil. Então, né, às vezes é mais fácil, né, ele ir com doleiro, que ocorre o contrário, né? Ele entrega o euro lá na Holanda, para o doleiro. Olha, eu quero mandar R$ 500 para minha família. O doleiro não tem problema. Ele tem um doleiro correspondente no Brasil e o doleiro entrega para outra pessoa os 500. É lógico, tem uma taxa alta. É ganhar um dinheiro rápido. Ganha dinheiro rápido e com uma taxa bem alta, mais alta do que os correspondentes, né, bancários. Uma outra situação que é interessante do comentário anterior é na questão da cadeia de custódia em países externos, né? Sim. Transnacional. A gente entende que cada país tem a sua competência ali, legislativa, tem a sua competência em todo o seu território, e a gente não poderia impor à justiça brasileira os procedimentos do Brasil no exterior. Porém, e se o procedimento no país estrangeiro afrontar a Constituição, ele deve ser validado no Brasil ou não? Não, o STF diz que não. O STF diz, né, que os procedimentos estrangeiros eles têm que estar correspondentes à lei brasileira e à Constituição brasileira. Porque, por exemplo... Mas aí existe uma flexibilidade, porque, teoricamente, a cadeia de custódia, se você afrontar ela, você está afrontando a Constituição, né? Também. Então por isso que é interessante essa análise. Mas a questão que eu vejo é o seguinte, por exemplo, se um crime, principalmente um crime econômico, né? Se ele tem uma investigação própria lá nos Estados Unidos, própria que é feito muito mais rápido, muito mais célere, e se traz essa prova para um processo brasileiro, se essa prova afronta, né, o nosso procedimento probatório, afronta a nossa cadeia de custódia, com certeza essa prova ela será considerada válida. Então, mas é por isso que é complexo. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é porque não tem uma distância tão grande do ordenamento jurídico brasileiro. Mas se você for pegar agora um país assim, uma China, uma Coreia do Norte, a Rússia, uns países que têm uns procedimentos diferentes, a gente vai ver que vai existir uns procedimentos ali que vai fugir um pouco da realidade brasileira. Então, essa questão dessa aceitação seria uma análise, porém, nos Estados Unidos também não segue o procedimento do Brasil. Sim. E a gente valida, e não valida de outros países, né? É por isso que eu acho interessante. O que acontece é o seguinte, você tem muitos países, né, principalmente do Oriente Médio e tudo, né? Eles simplesmente não cumprem a lei brasileira, né? Teve uma situação de um libanês que foi condenado no Brasil, condenado para cumprir sentença, e simplesmente se fazia carta rogatória para ele ser intimado da sentença. E o Líbano não cumpria, simplesmente. Ele não cumpria. Então, não reconhecia, né? Ele não reconhece. Ele não reconhece. Como ele era cidadão libanês, simplesmente ignorava. Ignorava totalmente. Então, é muito complicado, né, quando se lida com essa questão processual. Por exemplo, como você falou, se for Estados Unidos, país da América do Sul e tal, são países semelhantes, até alguns países da Europa e tudo. Agora, se você lidar com um país da Ásia, esses países radicais e tudo, o procedimento é totalmente diferente e eles não admitem. É o caso dos brasileiros que estão sendo condenados à morte lá na Tailândia, na região perto de Singapura ali, né? Então, eles são considerados à morte por tráfico. E né, não tem perdão. Então, mesmo teve um caso que até a presidente Dilma, né, pediu até perdão para um deles, clemência e tudo, e não permitiram. Então, os procedimentos são totalmente diferentes. Então, essa questão processual ela é muito preocupante porque ela trata da liberdade do indivíduo, né?
por uma questão processual equivocada ou, né, que não esteja de acordo com a lei brasileira, né, eu entendo que um processo no Brasil, os procedimentos, eles têm que ser correspondentes aos procedimentos legais brasileiros e os procedimentos constitucionais, né? Tem que ter uma garantia de expressão. Então, por exemplo, a própria prisão nos Estados Unidos, a pessoa pode ficar presa até por 3 dias, né? Sem ordem de prisão. No Brasil, isso é impossível, isso não existe, né? Então, são coisas totalmente diferentes. São processos legais totalmente diferentes. Então, eu entendo que nessa questão probatória, principalmente nessa questão probatória, eu acho que os procedimentos eles têm que ter uma correspondência com a legislação brasileira, porque senão eles serão totalmente inválidos. Até para as pessoas, para esclarecer um pouco, que é um tema assim, mais complexo, existe a possibilidade de cooperação direta, né? Sem Sim. ser pelo órgão central. Certo. Quais seriam as possibilidades hoje? Olha, né, essa cooperação direta, certo, ela existe, né, em vários casos. Principalmente, né, essa que envolve tráfico de drogas, evasão de divisas, né, na área internacional, existe uma cooperação muito boa entre Estados Unidos e o Brasil. E na questão de corrupção também, né? A questão de lavagem de dinheiro, principalmente, lavagem de capitais, mais rápido, né? principalmente. Então, é um procedimento muito mais rápido que os Estados Unidos têm. Então, nessa cooperação funciona bem. Funciona bem. Porque existe aquela possibilidade de, vamos supor, um delegado da Polícia Federal aqui solicitar informação sobre um indivíduo brasileiro que está em um território, vamos supor, na Europa. Sim. Esse pedido de informação sobre onde ele está indo, o que está acontecendo, pode ser feito de maneira direta, né? Sim, mas sempre tem um órgão em Brasília, que é tipo o coordenador. O DRCI, né? O DRCI. É o órgão central. Coordenador desses, dessas ações de cooperação. Direto. Com todos, aí se manda o pedido para lá. Aí o DRCI se providencia, né, junto à Interpol, junto ao órgão adequado, mas vem muito rápido. É muito rápido essa porque informação. tem algumas informações que eles alegam que tem que ser pelo menos essa questão de informação, né, de troca Sim. de informação para a questão do combate, tanto a lavagem de dinheiro, esses crimes transnacionais, né? Porque senão você não consegue combater se for todas as informações sendo passadas diretamente pelo DRCI ali, pelo pessoal para despachar, não vai travar. E parece que eles criaram um mecanismo mais rápido, até mesmo através da Polícia Internacional, da Interpol. Sim. Acho bem interessante essa temática. A questão é que esses crimes transnacionais, né, certo, envolve às vezes interesses do Brasil, interesses dos Estados Unidos também. Eu lembro que teve um dirigente de uma confederação brasileira de futebol e tudo, né, que ele tinha um patrimônio muito grande nos Estados Unidos, né, por meio de corrupção. Então, essa questão interessa para os Estados Unidos também, como a questão da Suíça, né? Da Suíça, muita gente antigamente, né, levava dinheiro para a Suíça porque lá seria um paraíso fiscal, porque a Suíça escondia os ativos e tal, e não dava informações. Hoje isso acabou, né? A Suíça, se uma pessoa tiver uma grande movimentação de dinheiro de um banco suíço, o próprio banco suíço ele informa a autoridade brasileira: olha, tal pessoa do Brasil está tendo uma grande movimentação financeira aqui. Então não existe mais essas questões. Tem alguns paraísos fiscais, né? Poucos, mas os países estabelecidos, democráticos, tudo, não, eles têm interesse em prestar essas informações econômicas, né? Como você visualiza hoje essas agências fiscalizadoras para a questão do combate, principalmente da lavagem de dinheiro e desses crimes transnacionais? E nacionais também, envolvendo corrupção? Olha, o que acontece é que essas agências ainda sofrem de falta de mecanismo, falta de pessoal, falta de estrutura, na verdade, né? Para você ter uma ideia, a ABIN, né, que é uma agência, que é a agência de inteligência brasileira, ela tem uma deficiência muito grande de informações. Eu tenho uma grande crítica da ABIN, né, porque a ABIN é o único órgão mundial de espionagem que faz concurso para espião, né? Então, isso é muito interessante.
a BIM fez o concurso para um espião em russo. E aí saiu o filho ou neta do Luiz Carlos Prestes, que nasceu na Rússia, né, e que falava russo, e ela foi aprovada. Então saiu lá. Quem é o espião? Agência de investigação especializada em russo, não sei o que, Prestes. Ou seja, a espiã brasileira russa, que falava russo, estava no Diário Oficial. Né? E essa espécie de recrutamento no Brasil é um negócio complicado, né? Porque nos Estados Unidos eles recrutam... Parece piada, né? Parece piada isso, né? Eles recrutam as pessoas, né? Recrutam nas universidades e de uma forma bem sigilosa, bem camuflada, né? Eu lembro que tem um chefe da BIM, que era muito conhecido aqui em Belém, e saía uma reportagem nele, jornal, dava o nome dele, a foto dele, endereço, o chefe da BIM no Pará, não sei o que, era fulano de tal, né? Então, né, essas agências têm muita deficiência de estrutura e tudo, né? Só tem um fato engraçado, só para tornar mais leve aqui. Eu tinha dado uma decisão sobre Belo Monte no tempo da presidente Dilma, né, de paralisação da usina Belo Monte. E chegaram 3 agentes da BIM em Altamira, né, 3 espiões, e chegaram lá no balcão e disseram: olha, nós queremos a decisão do juiz que paralisou a usina Belo Monte, nós somos da BIM, se identificaram, nós somos da BIM, então... Aí o funcionário disse: olha, o senhor pode ler o Diário Oficial, que está publicada no Diário Oficial a decisão, mas eu lhe forneço aqui, eu lhe dou uma cópia, né? Então, é o preparo dos nossos espiões. Então, essas agências, de uma maneira... falta muito expertise, né? Falta muita estrutura, falta um pessoal qualificado, né? Para se lidar. Nessa suposta tentativa de golpe demonstra, né, a capacidade. Pois a questão, a situação no Brasil hoje está crítica para os operadores de direito e para os professores. Eu não consigo explicar para os meus alunos o que é prerrogativa de foro. Eu não consigo mais. Porque eles simplesmente não entendem por que pessoas comuns estão respondendo perante o STF direto. Eu tento explicar isso, então é uma coisa muito difícil de nós aceitarmos e de nós compreendermos até. Imagine uma pessoa comum, né? Uma pessoa que fez uma manifestação, tudo bem, entrou, quebrou um prédio público, uma condenação de 19 anos. Se uma pessoa der um tiro aqui na rua, matar alguém, vai ser condenada a 11, 12 anos. Então, essas coisas do direito, essa alteração atual, mas para mim tudo é um momento da história. Para mim, a história tem vários momentos, né? Nós estamos em um momento da história, estamos passando por uma subversão do direito, por uma inversão de valores, e isso vai tender a se estabilizar e vai ser corrigido no futuro. Eu acho que a história vai corrige por si própria, né? Não, Hitler não naquele primeiro momento não era considerado. Não fez tantas ilegalidades, tantas atrocidades por todo o tempo até morrer. Não, isso foi corrigido depois, né? Então, até hoje, tem reparação ao povo judeu, né? Quem era judeu tem reparação pelas atrocidades da guerra. A Alemanha paga uma indenização para certas pessoas que foram vítimas, né, do Holocausto. Então, para mim, a história tem essa reparação. Demora, às vezes demora um pouco, mas as coisas, aos poucos, vai se ajustando, né? E o direito, a gente tem que ter fé no direito, a gente tem que acreditar no direito. Embora tenha algumas falhas aqui e ali, tenha algumas injustiças pelo meio, mas a gente tem que ver que o direito é a única garantia que nós temos, né, que o ser humano tem, que a pessoa tem contra o Estado, né? Na verdade, é uma defesa do homem, do cidadão, contra o Estado opressor. Mas quando o Estado opressor subverte a lei em prejuízo do cidadão? Isso acontece. Então, você pode, até o Estado, o juiz, ele pode cometer injustiças, pode sim, mas
eu acho que ao final isso vai ser corrigido. Então, se a gente fazer uma análise histórica, no absolutismo, o rei Sim. comandava. Sim. Então, o executivo comandava. A Revolução Francesa, o legislativo ganhou força. Então, o legislativo sobrepõe ao rei ali, ao absolutismo. Hoje, o judiciário sobrepôs a todo. Quem vai conseguir lidar contra as autoritarismo do judiciário? Pois é, a questão Marca para você cortar isso. Teve uma questão interessante da história, né? Onde o rei, ele tinha um castelo grande, uma área grande, e ele queria a parte das terras de um né, aldeão. E o aldeão disse que não ia dar a terra dele, né? E ele falou aquela frase clássica, né? Ainda há juízes em Berlim. Então ele acreditava na justiça. Então, muitas vezes, o Estado autoritário, ele vem e né, coloca uma pressão injusta, toma medidas injustas contra a população. E até o Estado juiz. Eu estava comentando com um filho meu, de 9 anos, e eu estava falando isso para ele, que teve uma época que o presidente, né, montou no primeiro dia de mandato, né, a inflação estava gigantesca. Para segurar a inflação, ele disse o seguinte: a partir de segunda-feira, isso foi numa sexta-feira à noite, a partir de segunda-feira à noite, todas as pessoas físicas e jurídicas somente terão R$ 50 no banco. E confiscou em empréstimo compulsório. Naquela situação, o país todo ficou estarrecido, foi um absurdo. A pessoa tinha milhões, as pessoas vendiam casas para aplicar no mercado financeiro, que era quase 100% de rendimento ao mês, e vendiam casas, vendiam carro e aplicavam no mercado financeiro. Na segunda-feira ele só tinha R$ 50. Então foi um desespero, a medida econômica não deu certo, muitas pessoas perderam dinheiro. Foi uma das medidas mais drásticas que congelou também, no mundo moderno já se tomou. Mas isso não deu certo. E aos poucos, depois, as pessoas foram conseguindo retirar e tudo, foi se recuperando e tudo. Então, tem certas situações, né, na vida, né, em que o Estado ele invade a propriedade privada, ele retira a liberdade das pessoas, ele inverte a ordem jurídica, né, ele utiliza-se do Estado juiz. Mas o que vai acontecer no final é que todos têm que ser regularizada a situação. Você falou uma coisa muito importante da questão dos poderes. Nenhum poder pode ser superior ao outro. Talvez no Brasil nós estejamos com uma crise de poder. Uma crise de poder. Por quê? Porque a chamada tem que ter o equilíbrio, né, entre os poderes, né? Então, é a chamada teoria dos freios e contrapesos. Um poder controla o outro. O poder legislativo, ele deveria controlar o poder judiciário controlar o poder legislativo, e com o executivo a mesma relação. Então, essa teoria de freios e contrapesos, que é muito antiga, né, de Montesquieu, ela fala que esses poderes, nenhum pode ser superior ao outro. Quando um poder é superior ao outro, é que ocorrem essas distorções no sistema democrático. Então, o sistema democrático ele tem que ter uma equivalência de poder, e esses poderes têm que exercer o seu poder. Tem um filme que é interessante, em que é um rei, né? E ele está muito preocupado sobre que atitudes tomar e tudo, e a mulher dele chega para ele e diz: não tenha medo e nem vergonha de exercer o seu poder. Você tem que exercer o seu poder e tomar o seu poder. Então, enquanto poderes, se um poder se sobressair ao outro, vai acontecer uma quebra desse sistema democrático, que talvez é o
seja um dos problemas brasileiros no momento. Mas eu tenho fé na democracia, tenho fé no nosso sistema jurídico e tenho fé que isso vai acabar se ajustando. Na verdade, não é preciso uma quebra de ordem, não, é apenas um ajuste entre os poderes, talvez um governante mais forte, um governante mais enérgico, ou um poder legislativo mais enérgico, ou um certo poder judiciário mais equilibrado, com menos poder, com mais sensatez, né, possa equilibrar isso aí. A gente está vivendo uma situação que eu acho que é única no Brasil. Mas tivemos recentemente, não tão recentemente, uma situação extremamente interessante que foi a Lava Jato. Sim. A Lava Jato deixou alguns aprendizados. O que você tiraria de positivo e negativo da Operação Lava Jato? E o que a gente poderia retirar de aprendizado para a atual situação que vivenciamos? A situação da Lava Jato foi uma grande, né, operação que no início parecia que ia mudar muita coisa, né, e acabou com um grande prejuízo, né. Eu acho que a Operação Lava Jato, ela começou bem, ela começou com uma investigação profunda sobre os meandros da corrupção no Brasil, mas teve uma pequena situação que realmente que acabou por prejudicar. É essa questão que teve a acusação, né, da ligação profunda entre o judiciário e o Ministério Público, né? Então, essa ligação também é uma questão que eu acho que hoje, eu acho que a maior lição da Lava Jato foi essa. O judiciário... As colaborações premiadas também deixam um grande legado. As colaborações premiadas foi uma coisa que começou bem no início, mas depois se tornou um grande fiasco, né? Então... Mas eu acho que está ligado também à questão da vinculação, da proximidade entre os promotores, ali no caso procuradores, e o juiz. Sim, exatamente. O que acontece hoje é que o judiciário ele está muito controlado. Então, todas as ações do judiciário são ações que hoje, né, o juiz é um herói, mas que daqui a um ano ele pode ser o bandido. É o herói de ontem e o bandido de hoje, né? Mas é isso que tem acontecido. Então, né, na verdade, parecem que querem o judiciário que menos apareça, um judiciário que se esconda, como se fosse aquele juiz de antigamente em que se pedia, até se exigia. Falar só nos autos. Que o juiz não falasse com advogados, que o juiz não tivesse, né, amigos procuradores, que o juiz não se relacionasse com a sociedade. Antigamente, tinham casos de juízes que eles se isolavam mesmo, eles ficavam na casa dele e não falavam com ninguém. Tem que estar distante, né? Não falavam. Mas hoje a sociedade está um pouco diferente. Como é que você vai impedir que um juiz tenha um amigo advogado, ou se relacione com um advogado no ambiente social, ou que um procurador não se relacione com o juiz? Então, hoje, a sociedade é um pouco diferente. Eu acho que não pode misturar as coisas, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua imparcialidade. Mas é impossível se colocar o juiz numa redoma, hoje, implacável, que ele não tenha contato com ninguém. Eu estava vendo recente um juiz, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal no carnaval, né, dançando no carnaval com o chefe de uma escola de samba que talvez seja réu. Todo mundo falando, olha, isso é um absurdo e tal. Eu sinceramente, eu não vejo assim. Eu vejo ali que ele está num momento de descontração que é permitido a qualquer pessoa. Ele é ministro do STF, lá no cargo dele. Se ele não misturar
as coisas, se ele for imparcial no trabalho dele, não tem problema dele sair no final de semana, estar num barzinho com um advogado, ou estar num evento social com um eventual réu, que nem é réu, mas um eventual réu. Eu acho que hoje a sociedade, ela... Você acha que superou aquele momento, então, que diziam muito sobre a mulher de César, que não basta ela ser honesta, ela tem que parecer ser honesta? Pois é. Você acha que transcendeu já essa etapa? Eu acho que a sociedade já ultrapassou isso. A sociedade hoje é uma sociedade bem moderna, né? Antigamente, quando não era juiz ainda, tinha um juiz que eu conhecia que ele ia para o clube, de calça comprida, para a piscina, ele ia de calça comprida. E eu perguntei a ele, por que o senhor não vem de bermuda e tal? Ele disse, não, mas a questão é a sociedade como me vê, porque eu sou juiz, eu não posso andar de bermuda e tudo. Hoje as pessoas, né? Eu ando no shopping de chinelo, ando no shopping de bermuda, e encontro amigos juízes de chinela, de bermuda, e hoje, principalmente, tem muitos juízes bem jovens, já entrando na magistratura com 26, 27 anos, né? Que eles andam igual um garotão aí na praia e tudo. Então, eu acho que a sociedade moderna, ela acabou com essa questão da aparência do juiz, né? Não, o juiz tem que ser aquele pessoa austera, séria, que não ri, que não conta piada, que não sai de casa e tudo. Eu acho que a sociedade mudou um pouco. Tem um juiz americano, que eu não estou lembrado o nome dele, mas ele produz muito conteúdo na internet. É uma pessoa maravilhosa, é muito famoso na internet, os vídeos dele, e ele leva com maior leveza a audiência, ele trata todo mundo bem. Tem um outro juiz federal brasileiro do Nordeste, que ele faz audiência de aposentadoria também. Engraçado. Ele é engraçado, ele brinca com todo mundo, ele faz... É o Cleiton, o juiz Cleiton, e ele faz piada, ele é muito bom, muito humano, muito humano. Então, é isso que é a nova judicatura, né? O novo juiz, ele tem que ser assim, ele não pode se afastar do povo. Inclusive, a gente vê a manifestação do próprio STF em retirar a linguagem muito rebuscada do direito, para que toda a população, de fato, consiga entender e interpretar bem o que está sendo falado ali. Também, e isso é muito importante, Eu fui juiz em Roraima, juiz estadual em Roraima, e tinha um juiz lá que ele colocava trechos na decisão e na sentença em alemão, trechos inteiros, e não traduzia. E aí ele era novo, né, como a gente, era um novo juiz, e nós começamos a brincar com ele, a gente chamava ele de juiz Volkswagen. Porque ele colocava trechos em alemão sem traduzir. E aí ele começou a parar e tudo, hoje ele já escreve mais tranquilo e tudo, mas ele era extremamente rebuscado, né? Então isso tem que mudar, né? A gente voltando aqui para a Lava Jato, você acha que ocorre hoje situação similar ao que ocorria na Lava Jato, porém com sujeitos diferentes, ou não? Sim. Ou você acha que tirou aprendizado? Não. É porque eu tenho a sensação que eu vejo o futuro repetir o passado, É essa sensação que eu tenho, que mudaram os sujeitos e parece dá uma tonalidade até de vingança. Parece o seguinte, não, agora é a nossa vez. Sim. Não, ainda resiste essa cultura, né? Entre alguns juízes, poucos, mas ainda resiste, de uma certa, como se fosse, principalmente contra os advogados, né? Os advogados, eles ficam numa defensiva e parece que é o Estado contra o seu cliente. Então, veja bem, se o juiz, se ele se aliar ao Ministério Público e se aliar à Polícia Federal, a defesa sozinha fica muito difícil. Vulnerável, né? Fica muito vulnerável. Então, ocorre com frequência, não muito, mas ocorre com uma certa frequência, do juiz, ele recebe o promotor, recebe a Polícia Federal, atende tudo que a Polícia Federal tem,
mas não atende advogados. Às vezes sequer recebe advogados, que, né, o advogado é o principal instrumento da defesa dos direitos do cidadão, né? Porque nós temos ali o Estado presente, o Estado que eu falo, juiz, Polícia Federal, polícia e o Ministério Público contra os direitos de uma pessoa, tá? Supostamente buscando justiça, mas não se sabe até que ponto essa justiça. Mas aí que fica estranho. Então fica estranho porque é o seguinte, a gente percebe que existe uma certa seletividade e isso afeta muito a segurança jurídica, pois totalmente. Para algumas pessoas, de fato, a gente entende que o direito vem evoluindo, vem se fortalecendo, porém, aí chega em alguns casos específicos, bem direcionados, bem pontuais, parece que todo aquele amadurecimento, tudo aquilo que está sendo construído pelo judiciário não tem mais validade, entendeu? Parece que existe dois cenários, um cenário de evolução do direito e um cenário onde parece que vale tudo. É um retrocesso, parece. Não, é essa a sensação, né, que se tem em alguns casos, mas eu acredito que são casos pontuais. Então, mas aí isso que é pior, porque aí traz a seletividade. Acaba que se torna traz mais insegurança jurídica, né? Se você vai ser aquela pessoa selecionada ali para não ter o devido processo legal, sim, para não ter a ampla defesa, para não ter seus direitos fundamentais respeitados, ou você vai estar na maioria onde isso de fato ocorre? Pois é. Aí que eu vejo o grande papel dos advogados, né, da união dos advogados, da atuação da OAB, atuação firme da OAB, né, justamente, né, em assegurar para que todos, né, todos os jurisdicionados tenham o mesmo tratamento, igual tratamento, né? Então, essa atuação tem que ser institucional. Não adianta um advogado brigar contra o sistema todo, não adianta dois advogados. Agora, se for uma luta institucional, né, do OAB, para tentar, né, coibir de alguma forma essa relação, né, que seria uma relação ilegal, uma relação ilícita, entre o judiciário, a polícia e o Ministério Público, eu acho que só uma atuação forte, né, de um grupo, de uma instituição contra isso, porque só uma pessoa, só um advogado, ele não vai conseguir, né? É difícil, é extremamente complicado. Mas, voltando aqui à cadeia de custódia, nesses crimes que ocorreram supostos crimes, né, esse ato que ocorreu no dia 8 de janeiro, as cadeias de custódia ali parece que foram comprometidas, parece que algumas câmeras sumiram, teve alguns materiais que não foram apresentados, ou foram apresentados de maneira irregular. Você teve conhecimento de alguma informação sobre isso ou não? Só pelo que é trago pela mídia? Olha, o conhecimento que nós temos, né, é o que a mídia traz, e eu vou dizer com toda sinceridade, ainda não sabemos, né, de fato o que aconteceu. Porque a verdade histórica, a verdade verdadeira só vem surgir na história, às vezes anos e anos depois. As câmeras sumiram, tem pessoas da segurança servindo água e dando apoio para o pessoal que invadiu. Então, são coisas que a gente não consegue entender, não consegue saber o que passou, né? E por que algumas pessoas foram condenadas, outras não? Por que existem essas condenações tão fortes? Eu imaginava que o processo fosse andar, fosse correr, mas que fosse ter um critério jurídico. Algum ministro se insurgisse, algum ministro fosse contra, mas parece que a coisa correu rápida e as condenações foram um verdadeiro absurdo, né? A gente não pode conceber a questão do princípio da proporcionalidade, né, do direito penal. Você não pode ter um crime menor ser apenado com uma pena tão
grave, tão absurda quanto foi. Enquanto um crime menos grave, ele tem uma pena tão alta a ponto de ser impossível se compreender. E outra coisa, né? Um processo, né, conduzido na última instância do Poder Judiciário, ele não tem para quem se recorrer. Ele vai se recorrer para quem? Aí as pessoas podem dizer, existe alguma forma de se combater uma sentença dessa? Existe. O próprio legislativo pode derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso existe, essa previsão, mas o nosso legislativo está enfraquecido. Como que o legislativo vai fazer isso? Porque o legislativo ele poderia votar uma lei de anistia, poderia votar uma anulação dessas sentenças. Qual foi a menor pena para as pessoas que estavam no ato de 8 de janeiro? Você sabe? Olha, desse não, pessoal que... A menor pena, não sei, mas as penas giraram em torno de 15 anos. É porque eu percebi que algumas pessoas que eles colocaram proporcionaram para fazer a NPP, né? Uhum. Fazer um acordo, as pessoas que não fizeram pegaram pena altíssimas, Sim, né? foi as pessoas que não fizeram que pegaram essas penas altas. Então, mas é porque, teoricamente, até por questão do processual, não existe um limite de pena para você fazer o acordo de ANPP? Não, eu acho que o acordo... Como que eles estavam fazendo isso? Isso que eu não entendi. Não, eu também não cheguei a acompanhar essa questão de acordo, mas eu acho que o acordo ele foi bem direcionado a certas pessoas. Tipo assim, não foram para todos. Não foram para É todos. por isso que eu perguntei quais foram as menores penas, para ver se foram direcionadas a essas pessoas. Não foram para todos. Eles pegaram algumas coisas bem específicas. Entendi. Doutor, só para a gente encerrar, lavagem de dinheiro, qual a importância do COAF? Bem, a questão do COAF, ela é muito importante, né? Na verdade, o COAF é o órgão que controla, né, essas questões de movimentações financeiras ilícitas. Até teve uma questão interessante, essa questão do Pix, né? Né, eu fui numa feira certa vez e comprar as coisas, a moça, não estamos recebendo Pix, só estamos recebendo cartão. Eu falei, senhora, não, porque agora o Pix vai ser controlado e tudo. Eu falei, senhora, deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que entrar na sua conta, já é controlado há muito tempo. Essa questão do Pix acima de 5 mil, abaixo de 5 mil, então isso não existe. Na verdade, o COAF, ele já faz o controle preventivo, né, das contas que tem alguma movimentação anormal, né? Então, essa atuação do COAF é uma atuação muito interessante e ela existe de fato. E ela existe há muitos e muitos anos. Então, o COAF, eu não sei o limite hoje, mas o COAF deve controlar as movimentações acima de 20 mil reais, que entram e saem da conta de uma pessoa. Mas eles têm aquele mecanismo também agora dos SMORF, né? As transações repetitivas de valores menores. Mas tem a situação de que depende da sua capacidade econômica, da sua capacidade financeira, né? Do seu rendimento. Que se torna típico ali pela sua movimentação. Então tem que ser uma coisa típica. Se você tem uma movimentação alta, você é um empresário, tem uma movimentação alta, entra e sai 100 mil, 50 mil da sua conta, o COAF ele não vai se importar com isso, porque é uma movimentação típica. Na verdade, o que ele pretende controlar são as movimentações atípicas. Você é um funcionário, ganha um salário mínimo, de repente entrou na sua conta 200 mil reais, tá? Agora, e depois entrou no outro mês 150 mil reais, o COAF já vai monitorar você. Não é que ele vai investigar sua vida, ele vai colocar a monitoração. Aconteceu só isso. Tudo bem, você vendeu uma casa, você vendeu um bem e tal, colocou. Tá tudo bem. E o COAF não vai se importar com isso. Mas se isso se torna rotineiro na sua conta, aí tem
aí tem um controle, já é uma movimentação ilícita controlada pelo COAF. E tem a questão dos Smurfs, né? Que é a questão um depósito abaixo de R$5.000. Então, teve um caso que a pessoa tinha uma movimentação por mês, a entrada de mais de R$1 milhão na conta, mais de R$1 milhão, e tudo em valores baixos. Tudo em valores baixos. Então, aí o COAF também hoje ele tem esse tipo de controle, né? E tem um dilema, né? Vamos dizer assim, uma polêmica, melhor dizendo, sobre os agentes obrigacionais, né? De informar, aqueles agentes chamado... agentes obrigatórios, né? Não é obrigatório, não. São agentes públicos sensíveis. Não, mas porque vai ter as pessoas sensíveis, né? E tem os agentes obrigatórios. Não é obrigatório o nome. É aqueles entes que têm obrigação de informar. Agentes obrigatórios de informar. Lojas de luxo, joalherias. Sim. Não sei, qual é a palavra correta? Agentes obrigatórios, não é? Tem um nome. Não é obrigatório. Eu sei. Principalmente que envolve essa questão de produtos de luxos, né, joias e tudo. É porque normalmente eles pegam muitas pessoas envolvidas com práticas ilegais através desses agentes que são obrigados a informar. Uhum. E algumas pessoas defendiam que os advogados deveriam estar nesse rol de agentes obrigados a informar, que seria contadores, bancos, administradores, consórcios, lojas de luxo, joalherias, todos esses órgãos normalmente teriam obrigação de informar. Aí teve um projeto, eu acho que foi um projeto, que eles queriam que o advogado também entrasse nesse rol para que informasse. O que você acha disso? Não, eu acho uma questão absurda o Ministério Público, ou o próprio Judiciário, querer investigar, né, algum advogado, porque ele recebeu dinheiro de um criminoso que tem alguma atividade ilícita. Ora, o advogado, ele exerce uma atividade lícita, né? E se ele exerce uma atividade ilícita, aqueles seus honorários, por mais elevados que sejam, eles não se misturam com a atividade ilícita de seu cliente. Então, eu já vi, mas acabaram sendo absolvidos ao final, o Ministério Público queria imputar uma acusação ao advogado junto com seu cliente. Mas isso aí é totalmente absurdo e totalmente ilegal. Eu lembro que teve uma situação, foi antes da Lava Jato, e teve uma situação de uma grande operação em Brasília, e encontraram a movimentação a transferência para um advogado milionário de Brasília, na época de 6 milhões, que era muito dinheiro na época. Hoje não é, né? Mas na época era muito dinheiro, 6 milhões de reais para a conta do advogado. O advogado chegou na imprensa, nível nacional, ele disse, olha, isso aqui isso aqui é quanto eu cobro de honorários. Então é bom que vocês coloquem em rede nacional, né, para que não venham me perguntar quanto eu cobro. Então isso aqui é o mínimo que eu cobro de honorários, isso aqui são os meus honorários. Então a imprensa criticando ele porque ele teria recebido um valor alto de uma quadrilha lá envolvida em corrupção. O pessoal cita muito aquela questão quando você vai lidar com o pessoal envolvendo com o jogo do bicho. Todo mundo sabe que tem atividade ilegal. Então, ou seja, aquele dinheiro que você está recebendo, ele é de origem ilegal. Então, teoricamente, você deveria informar. Mas se o próprio Ministério Público, que é o agente que tem competência para atuar ali, denunciar, não consegue denunciar e punir, ele quer que o advogado tome essa postura. A postura, né? De se entregar, né? Se todo mundo... Porque quando eu digo, todo mundo sabe que a atividade dele é ilícita. Sim. Se todo mundo sabe, por que o Ministério Público até hoje deixou ele em liberdade? Sim. Se todo mundo sabe, teoricamente, o Ministério Público deveria ter atuado já, né? Exato. A Polícia Federal, Polícia Civil, os órgãos de repressão deveriam estar ali exercendo a sua função, e não um advogado. Claro. Por isso que eu acho interessante. Mas eles queriam, de fato, que o advogado estivesse no rol lá. É obrigado a declarar os valores recebidos, né?
na verdade, era obrigação de formar, né? A gente informação, obrigação de formar para o COAF, para o COAF analisar e mandar para os órgãos fiscalizadores. Achava interessante essa colocação. Mas, entretanto, todavia, existe um cenário estranho. Não estou falando que as pessoas fazem isso, longe disso, porque senão vai gerar polêmica. Mas existem pessoas que colocam os honorários acima, ainda mais quando se trata de grandes operações, como a forma de receber o valor que foi apreendido. Vamos supor, foi apreendido lá 100 milhões, teoricamente. Sim. Você chega, você teria direito a receber seus honorários sobre aquele valor. Sim. Você poderia ampliar o valor, falando que não é só aquele valor, que o valor é mais alto, e pegar, vamos supor, 40 milhões. Desses 40 milhões, você destinar 20 milhões para o seu cliente. Sim. Isso ocorre também ou não? Já ouviu falar dessa situação? Não. Isso ocorreu em uma grande operação também. Sobre corrupção, isso ocorreu. Mas eu acho que são casos pontuais. Eu acho que você não pode pegar esses casos pontuais, né, e colocar como caso geral, né? Claro, esses casos têm que ser investigados profundamente, né, sobre a atuação de alguns advogados, mas a maioria dos advogados tem contrato de honorários, pagam imposto de renda sobre esses honorários, são declarados esses honorários. Então, se a pessoa tiver um cliente com uma atividade ilícita, ele é traficante de drogas. Bem, ele não tem outra atividade, ele é traficante de drogas. O dinheiro... E o dinheiro vem dessa fonte, né? Então, o dinheiro dos honorários vem dessa fonte. Mas aí não é questão do advogado saber de onde vem esse dinheiro. Tem um contrato dele para uma atividade ilícita. Mas você acha que isso seria ilegal ou imoral, o fator dele pactuar de maneira correta? Vamos supor, você falar 20 milhões e falar o seguinte: eu vou pegar 20 milhões que é meus honorários, mas para você que está sem dinheiro agora, eu vou te emprestar 10 milhões. Não, isso é ilegal, lógico que é ilegal, né? E isso foram detectados alguns advogados assim nessa situação, nessa operação. Eu não sei se eles chegaram a responder criminalmente, né? Mas isso é uma atividade que não é nem moral e nem lícita, né? É uma atividade que tem uma certa característica aí de lavagem de capitais, né? Porque lavagem de capitais é certo você pegar um dinheiro que vem de uma atividade ilícita, né, e desviar por algum motivo. Dá uma roupagem, né? Roupagem de ilicitude, né? Então, se o advogado compactuar com isso, isso seria o cliente praticando lavagem por meio do advogado. Então, o advogado poderia aí ser coautor do crime de lavagem. Né? Aí você já entenderia que a partir desse momento... A partir desse momento... Dele devolver o valor para ele. Aí já existe uma atividade aí conjunta de lavagem, né? O advogado participaria, né? Entendi, faz sentido. Certa atividade do advogado, ela é muito delicada. A né? linha é muito tênue, né? É muito tênue. Se você perceber, por exemplo, essa questão do ambiente do advogado, do escritório de advogado ser inviolável, isso aí tem que ter um negócio bem forte, tem que ser mantido. Porque você tem contato com pessoas ali praticando atividades ilícitas. Você tem documentos no seu escritório da vida das pessoas, né? Então, por exemplo, se a vida do advogado for devassado, dos seus clientes todos vão ser devassados. Eu abro agora para as suas considerações finais, deixar algum esclarecimento. Bem, sempre agradeço o convite, né? Esse é o tema que nós conversamos sobre. O tema principal é uma matéria ainda, né, que vai ser muito debatida, é uma matéria bem nova, né, a cadeia de custódia probatória, e que merece considerações de toda a área jurídica. E sempre agradeço vir debater esses e outros temas, né, nesse podcast, que é conhecido nacionalmente, que já tem um certo sucesso, e eu desejo mais sucesso ainda. Okay, a gente que agradece por ter contribuído com o seu notório conhecimento jurídico para engrandecer o nosso podcast. Obrigado.